Está no ar o programa 30 Minutos. Eu, Leandro Amaral, aqui como todo dia, fazendo essa entrevista para você saber o que acontece aqui, principalmente na região do ABC, no Brasil e até no mundo. E hoje até no mundo, porque nós temos aqui conosco um escritor que tem seu livro publicado em mais de 50 países. Isso não é normal para um país que nem o Brasil, que nós temos ainda muito problema de alfabetização, temos uma pessoa que consegue fazer essa diferença. Eu e o Leandro aqui, todo dia que gostamos de escrever e fazemos alguma coisa, já sabemos das dificuldades. Imagina você escrever para quem tem que pensar, porque você sabe que é diferente, né? Verdade. Pensar no português é uma coisa, você passar do português para outra língua vai dar alguma confusão na cabeça de alguém. Boa tarde, César Romão, que bom que você está aqui conosco. Boa tarde, Walter, é um prazer imenso estar com você, com o Leandro, a gente poder falar um pouquinho sobre esse universo literário. Bom, a primeira essa questão aí da mudança de um país para o outro, já deu muita confusão de interpretação? Olha, eu descobri uma coisa quando comecei, em 1991 lancei o meu primeiro livro no Brasil, posteriormente ele ganhou a Espanha, Portugal, que são os países mais vizinhos, né? E os meus editores internacionais disseram: Romão, você sabia que você tem uma linguagem universal? Eu falei: eu não sabia. Eu falei: por quê? Ele falou: porque o seu livro, nós não precisamos fazer uma adaptação, a gente só faz a versão. Então não tem como dar errado, é muito simples trabalhar o seu livro. E aí eu fui me surpreendendo, porque tanto os editores da Itália, da Rússia principalmente, lá na Rússia o meu nome é César Pomal, porque o russo não tem R, né? Então eu tenho 9 livros lá na Rússia, tenho 10 na Itália e Alemanha. Não houve assim um trabalho dos editores, eles só fazem a versão, porque segundo eles a minha linguagem é uma linguagem universal. Primeiro livro que você fez fora do Brasil? A Semente de Deus foi meu primeiro livro, eu lancei em 1991 no Brasil e foi o primeiro livro que abriu as portas de outros países. Eu lembro até que quando você fez o primeiro livro, que tinha uma questão que você teria feito um trabalho próprio, até pela questão da divulgação. Hoje você já saiu dessa fase, né, onde a gente vai ter o seu livro. Num país como o nosso, que a gente está falando, que tem tantas dificuldades das pessoas lerem, como que você escolhe o seu tema? Para quem que você procura escrever? Ou você acha que quando você escreve é para qualquer tipo de pessoa que tem uma formação diferente ou não? Walter, eu nunca me preocupei com a segmentação do meu mercado. Essa é uma coisa interessante. Eu tenho alguns livros que foram inspiracionais, vieram por inspiração, metade deles, e a outra metade são livros de ideias, que são as mesmas ideias que eu levo para as minhas palestras e posteriormente eu transformo em livro. Este livro, por exemplo, que está aqui, que eu trouxe para você hoje aqui, que é O Seu Futuro Depende de Você, ele foi eleito pela Folha de São Paulo recentemente como um dos livros mais lidos e mais vendidos aqui do Brasil. Esse livro é sobre a minha palestra, O Seu Futuro Depende de Você. Então, os temas que eu levo para as palestras são temas transformadores, são temas de motivação. E eu sinto que esses temas eles não têm idade. Tanto os jovens procuram essas ideias, como as pessoas de mais... Eu recebo cartas de 51 países. E o mais incrível é que os problemas nossos são os mesmos problemas deles. O equilíbrio de assunto é impressionante. Eles reclamam das mesmas coisas. Então, é do relacionamento, é do casamento, é do emprego, é do chefe, é do mercado que está ruim. Outros países têm também os mesmos problemas que nós. Talvez seja por isso que os livros fazem sucesso aí, porque eles caminham por esse meandro, né? Então, você pode, por exemplo, eu tenho um livro chamado Só o Amor Não Basta. Walter, de tanto eu ouvir das pessoas assim, quando termina a palestra, as pessoas vêm conversar com você. Então vai lá, conversa, vem pegar o autógrafo. E muita gente diz assim: Romão, dizia, né? Eu amo a minha mulher, mas eu vou me separar. E eu ficava impressionado, falei, puxa, e aí comecei a pesquisar sobre esse assunto em relacionamento e fiz um livro. O resultado dessa pesquisa, eu entrevistei mais de 1000 casais e o resultado dessa pesquisa se transformou num livro que chama-se Só o Amor Não Basta. E por que só o amor não basta? Porque eu descobri nessa pesquisa que realmente só o amor não basta. Você precisa desenvolver competências para amar, principalmente paciência.
Então os casais hoje leem esse livro e me escrevem: Romão, puta, foi fantástico, porque nele você encontra todas as diferenças entre o homem e a mulher, as coisas que a mulher deve compreender no homem e as coisas que o homem deve compreender na mulher. Inclusive a diferença genética, né? Porque é muito grande, isso influi bastante. Então, na realidade, esse livro nasceu por uma conversa com fãs. Então, eu não tenho assim um mercado, eu sou lido por jovens, por pessoas de mais idade. Agora, César, falando inclusive sobre esse último título, mais recente, O Seu Futuro Depende de Você. Em várias oportunidades, independentemente do segmento, nós ouvimos as pessoas sempre se queixarem do futuro. Isso acontece porque elas terceirizam as suas decisões, porque elas atrelam isso ao destino, porque elas atrelam isso à sorte. Qual que é o maior problema quando a gente fala de futuro? É ótima colocação. O futuro, ele não é mais passível de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. E certamente esse não será o futuro que você quer para a sua vida. Por que a gente tem que planejar e criar estratégias para o futuro? Porque é lá que você vai viver. Então, as pessoas sofrem de ausência de planejamento do seu futuro. Se eu vou viver amanhã naquele lugar, por que não pensar nele agora? E as pessoas não pensam, as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? As pessoas vivem aquele dia, vivem aquele momento. É o fast food, né? Exatamente. E aí o que acontece? Cria um vazio, porque você vive aquele dia, vive o outro, tudo continua igual na sua vida, os seus sonhos se transformaram em pesadelos, você fica passeando por criptas dos seus sonhos, né? E nas criptas normalmente fica escrito assim: aqui jaz o meu sonho de ser feliz, aqui jaz o meu sonho de ter uma grande empresa, aqui jaz o meu sonho de ser escritor. E aí você fica escravo do quando. Quando o governo mudar, quando a minha chance chegar, eu ganhar na Mega Sena. Quando eu ganhar na Mega Sena. E o tempo vai passando, porque o relógio, ele não espera. Então agora você descobriu e vai descobrir através deste livro, Seu Futuro Depende de Você, que é importante você pensar no seu futuro, criar estratégias para o seu futuro e desenvolver competências para viver o seu futuro. O que a gente vê quando a pessoa escreve e tem aquela questão da crítica? A gente vê aqui no jornal mesmo, todo dia, é impossível agradar a todos. Né? Tem sempre alguém reclamando, né, Leandro? Não tem jeito. E faz parte da democracia. Faz parte da democracia. Mas no seu caso, você está falando de uma pessoa que você não está dando informação, você está dando uma questão de cultura, né? Está passando um tema para se desenvolver. Quando as pessoas te questionam sobre o livro, porque não deve ter só quem gosta, com certeza alguém já veio te fazer alguma cutucada. Você lembra de alguma passagem dessa de que foi duro de explicar algum fato? Meu querido amigo Walter Stamos, se críticos não servissem para nada, não existiriam tantos no mundo. Deve servir para alguma coisa. Eu não descobri para que ainda, né? Eu, pelo menos, os críticos que eu conheci, que me ensinam a escrever um livro, nunca escreveram um. Isso é uma coisa impressionante isso. Então, o crítico vem, faz as colocações e aí eu respondo: qual é o livro que você escreveu para que eu possa ler e aprender? Não, ainda não escrevi nenhum. A vida é mais ou menos assim, quer dizer, normalmente quem não faz quer ensinar quem está fazendo. Quem não viveu quer ensinar a viver. O infeliz está pregando a felicidade. E uma vez eu tenho um crítico que eu estava num evento, acabei de autografar, acabou a palestra, ele veio, sentou-se e falou assim: Romão, por que você não escreve um livro que seja um romance? Eu falei: já escrevi 2. Né? Olha, eu acho que se você fizer então livros de ideia, eu falei: escrevi 7. E aí vai. Eu estou percebendo que o senhor nunca leu um livro meu, quer dizer, o senhor não sabe nada a meu respeito. Está criticando. É uma coisa impressionante. Eu acho que a crítica é um pouco de frustração, sabe, Walter? Eu aprendi isso. Tanto é que eu não ligo para críticas. Eu fui muito criticado, e você, meu querido amigo Walter Stamos, sabe disso, porque acompanha a minha carreira. Eu acredito que uma das primeiras matérias em jornal que eu tive publicada a respeito do livro A Semente de Deus foi através do seu grupo editorial. E eu sempre... As mais ferozes críticas que eu recebi foram relativas a que eu sou um autor de autoajuda. Ah, mas você é um autor de autoajuda? Ainda tem muito preconceito? Tem muito, isso ainda acontece.
E às vezes você viaja e de repente você vê uma notinha, o jornalista coloca lá, mas você é um autor de autoajuda, né? Agora, eu sempre respondo a essas pessoas o seguinte, e sempre respondi, existe alguma ajuda que não seja auto? Existe alguma outra ajuda que não possa partir de você? Porque você pode estar doente, eu posso ter a sua cura, eu te dou o remédio, você não toma, você não se ajudou. Então, eu brinco até, eu falo, olha, meu livro é tão autoajuda, mas tão autoajuda que se você estiver morrendo afogado, eu jogo ele na piscina e você se salva. Porque não existe outra ajuda que não seja auto. Você tem que se ajudar. Então, os livros, como o meu e outros, eles servem para criar em você uma reflexão, despertar um motivo para você vencer aquele desafio ou levar a sua vida de uma maneira melhor. Eu assisti um filme uma vez com Alec Baldwin, que ele vende a alma pro diabo. É muito bom, eu lembro. O Anthony Hopkins também, né? Da história no fim que ele escrevia, mas não conseguia tocar e ele acaba fazendo um acordo. Um pacto com o demo de que ele fala assim, mas o que você quer, né? E ele acabou usando a palavra errada, né? Porque o que ele queria realmente é que as pessoas lessem o livro dele, né? E ele falou que queria sucesso. Mas o sucesso então, né? Ele podia falar, não, eu quero saber escrever um livro que todo mundo goste, né? Agora, o sucesso que você quer, tudo bem, todo mundo gostava do sucesso, mas ele continuava escrevendo nada com nada, né? Aí vem os amigos, né, para dizer o que tá, e são poucos que acabam vendo. Mas o filme é muito bom, vale a pena para uma reflexão de quem escreve e que tem que ouvir um pouquinho, né? Porque nem sempre que a gente escreve, eu sei também, que eu já apanhei bastante por causa disso, depois a gente reflete e vê que tem alguma coisa para alguém gostar de uma forma diferente, alguma pessoa que gosta mais, e tem aqueles que não gostam nada também, né? Que vivem perturbando nossa vida aqui, mas nós fazemos nosso papel. Democraticamente, estamos aí todos os dias publicando. Nós estamos entrevistando o César Romão, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais notícias com vocês. Até já. Isso aí, pessoal. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Nosso programa 30 Minutos, hoje entrevista o escritor César Romão, escritor que é grande amigo e que tem mais de 51 títulos publicados. Eu lembro da Semente de Deus, que quando você começou a buscar seu espaço, logicamente vem todas as pessoas que falam que as ideias partem de uma pessoa, mas nem sempre as pessoas conseguem transmitir. Para você, o que é mais fácil, falar ou escrever? É uma ótima pergunta, meu estimado Walter Estevam. Eu comecei a minha vida escrevendo. Eu não falava. Aliás, a minha primeira palestra foi aqui em São Caetano. Primeira palestra. E foi sensacional. Só tinha uma pessoa. Só uma. E eu acabei e a pessoa ainda não aceitou o ingresso de volta. E o organizador falou assim, Romão, ela não quer o ingresso de volta. Ela quer assistir a palestra. E eu fiz a minha primeira palestra só para uma pessoa, num teatro aqui em São Caetano. Eu comecei a escrever, eu não falava. E aí as pessoas, quando o livro explodiu, porque A Semente de Deus foi matéria na Veja, foram várias páginas, ficou na lista de mais vendidos muitos anos, tem repetido isso nos outros países. E aí um dia alguém me liga e diz assim, Romão, você só escreve ou fala também? Você não quer vir aqui falar sobre o livro? E aí eu passei a falar sobre o que eu escrevo. E foi uma experiência maravilhosa. E não é que eu gostei, eu senti que isso já estava dentro de mim. Então hoje é uma média aí de 70, 80 eventos por ano, onde realizo as palestras corporativas, tem muitos eventos abertos também. E eu posso falar sobre os meus temas para aquelas pessoas que talvez não gostam muito de ler, porque tem isso também, né? Nem todo mundo gosta de ler. Apesar que o Brasil nunca leu tanto, Walter, Eliano. É mesmo? Nunca, porque hoje
eu duvido você encontrar uma pessoa que não leia o WhatsApp, que não leia a mídia social. Tem que especificar qual é a leitura. Exatamente, O pessoal está lendo, fala, Romão, mas isso é ruim, tem muito trash, tem muito lixo. Eu falei, não é ruim. As pessoas estão... O Brasil nunca chegou tão próximo de um índice de massa de leitores como nós temos hoje. É um começo. Um dia você vai cansar de ver essas bobagens todas que são postadas a quilômetros aí de quantidade todo dia, e aí você vai pegar um livro e falar, pô, bacana, você já está preparado para ler um livro. Tudo isso é um preparo para que você vá ler coisas que realmente possam transformar a sua vida. E o período de crise, César, ele serve muito também de justificativa, de muleta para todo mundo adiar sonho, adiar planejamento, adiar meta, e faz tempo que a gente está em crise, né? Olha, desde que eu nasci eu escuto isso, né? Então eu nasci, eu vivi a minha juventude numa ditadura militar, vi todas as crises acontecerem, acompanho. Isso é natural, porque não é só o Brasil. Como eu lhe disse, eu escuto isso de 51 países onde tenho leitores hoje. Estes países, por exemplo, agora o pessoal, eu tenho o The Seed of God nos Estados Unidos, que é a Semente de Deus, foi lançado lá há 1 ano e meio. Então já tenho lá uma legião de leitores nos Estados Unidos. Eles me escrevem agora com essa questão do atual presidente, né, Donald Trump, que os Estados Unidos vai entrar em crise. E essa história, ela é sempre presente na vida das pessoas. Se você acha que você só vai resolver suas coisas quando a crise acabar, esqueça, é o contrário, sempre haverá crise, sempre haverá crise. Crise nunca vai acabar. Por quê? Porque ela faz parte da evolução da sociedade. A sociedade cresce com esse contexto. É a crise política, é a crise econômica, é a crise existencial, é assim que as pessoas vão crescendo. Veja, o homem, ele era talvez a primeira grande crise da humanidade, porque o homem era caçador. E ele saía da caverna, ia para caçar, tá certo? Ia lá, caçava, voltava com a caça. Aí um dia a mulher resolve essa crise. Ela pega uma sementinha, coloca lá, vê que aquilo nasce, vira alguma coisa que eles possam comer, ou ela puxa uma batata da terra e fala isso é bom, né? E aí o homem resolve a crise da caçada, e ele pode ficar mais na caverna e não precisa viajar tanto pelo mundo. Quer dizer, nós sempre passamos por crises e evoluímos. Você tem que buscar na crise uma maneira de evoluir, principalmente com criatividade. Você descobriu a Saraiva ou a Saraiva descobriu você? Eu acho que foi a Saraiva que me descobriu, porque não só a Saraiva, né, a Siciliana e tantas outras livrarias do Brasil, quando você escreve, é muito difícil você encontrar um espaço para que as pessoas acreditem que aquele seu contexto vale a pena. E comigo aconteceu o contrário, né? Então eu lancei o livro, eu falava aqui, falava ali, e de repente as pessoas estavam entrando nas livrarias procurando os livros de César Romão. E aí começa a história, mas quem é esse César Romão? Então, ó, já entrou 20 pessoas hoje aqui procurando um livro dele. Quem é esse cara? Acha esse cara. E aí as pessoas começam a te encontrar e devagarinho elas começam a botar 2 livros em cada livraria, depois põe 3, depois põe 4 e hoje, graças aos meus queridos leitores aí, você pode encontrar pilhas de livros aí. Eu cheguei a ter, ainda tenho, eu fui eleito pelo seu Oswaldo Siciliano, ele me deu o privilégio na época, Oswaldo Siciliano, Lígia Siciliano, de me colocar como patrono da livraria do Shopping Jardim Sul. Então, tem uma placa enorme lá como patrono da livraria. Cheguei a ter prateleiras com o meu nome, ainda tenho aí nas livrarias Siciliano. Mas tudo isso, Walter, eu acho que é mais ou menos como o seu negócio também. Eu devo aos leitores. Porque é o leitor que te elege, não é você que se autoelege. Não é você que fala, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou isso. Não, você não é nada. Se você não tiver o leitor, ele é que vai te eleger, ele é que vai te colocar numa posição de realmente ser um escritor consagrado. Eu dei uma barrigada, né? Eu falei a Saraiva, mas na verdade eu falei era siciliano, né? Que eu lembro que foi quando o seu livro começou a aparecer mais ainda, porque é uma grande rede e fica muito mais fácil de mas foram todas, né? Foram todas praticamente ao mesmo tempo, né? E eu cheguei até, eu tenho um livro na Saraiva, Super Dicas para Motivar a Sua Vida, é um dos livros de maior sucesso na Saraiva, pertencente à série formulada pelo professor
Reinaldo Polito, que é a nossa referência em oratória aqui no Brasil. Aliás, por favor, convide aqui para fazer uma entrevista maravilhosa. Se você quer falar em público, faça o curso do professor Reinaldo Polito. Essa série, Super Dicas, elaborada por ele, editada pela Saraiva, é a série que mais vendeu exemplares na história das livrarias no Brasil. E o que você gosta de ler? Eu leio de tudo. Eu tenho um problema sério, né? Eu leio até bula de remédio, é uma coisa... Eu gosto de ler tudo. Talvez seja do signo, né? Geminiano é um horror, né? Signo difícil, danado. Mas eu leio de tudo. É até um perigo, porque de repente você está lendo coisas aí que nem fazem parte do seu contexto, né? Aí você está lá, tá... Eu gosto muito de aprender, sempre gostei. Então não é que tem algo que me agrada. Eu comecei a minha carreira toda é baseada numa pessoa chamada Og Mandino. Esse foi o cara que me inspirou. Og Mandino é o escritor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Você fala dele, inclusive, nas suas palestras. Inclusive, falo muito. Esse livro é dedicado a ele. Pode olhar a dedicatória aqui, que esse livro é dedicado ao Og Mandino. Eu, quando vi o Og Mandino pela primeira vez, eu falei, eu quero ser esse cara, eu quero fazer o que esse cara faz. E eu me fascinei pelos livros do Og Mandino. Eu li todos os livros dele em 10 dias, foi uma coisa... Eu parei tudo na minha vida para ler os livros do Og Mandino. Então, esse autor é o meu autor predileto. E a partir daí você vai conhecendo, né, outros autores, conhecendo outros escritores. O bom é viver a experiência. O bom é viver. O bom é fazer. Não é o que aquilo vai te trazer. É você poder dizer assim, eu fiz aquilo. É como confraria de vinho, Walter, que eu sei que você é um grande apreciador. Às vezes você vai numa confraria, então o pessoal vai lá e tem lá uma garrafa de Chateau Lafite. Custa 100 mil reais a garrafa. Mas olha, você numa confraria, você toma uma dose, que não é nem uma dose, é um dedinho, porque uma garrafa dessa você tem que dividir ali entre 10, 15, 20 pessoas. Aí você toma um dedinho de Chateau Lafite. Se eu disser para você, Walter Estevam, tomei Chateau Lafite. Você fala, mas é um vinho de 100 mil reais. Mas eu tomei. Estou mentindo ou não? Não. É a vida. A vida é mais ou menos assim. Viva, sabe? Entre na experiência, deixe as coisas acontecerem. Vá viver, vá vivenciar. Não fica naquela, isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso é terrível também, sabe? Naquela sua primeira pergunta, você sabe que muita gente não escreve o futuro por causa disso. Isso eu odeio, isso eu não gosto. Isso eu não quero. E aí a pessoa não tem experiência. E coloca uma série de dificuldades e barreiras. É isso mesmo. Você leu o Chateau? Não li. Eu não li completo. Eu li partes. Aliás, a minha compartilhar aqui, não sei nem se eu compartilhei com o Walter já. Minha primeira experiência profissional foi trabalhar em uma livraria, atendente numa livraria de um shopping center. E por obrigação, até ossos do ofício, eu tinha que fazer pelo menos a leitura da orelha ali. E a gente era bom, isso, e entre os próprios atendentes, Livraria Nobel. Livraria Nobel. E entre os próprios atendentes, a gente fazia troca ali de informações sobre, então eu vou pegar, na minha época ainda era o Código da Vinci, que vendia muito, até o do Dan Brown, enfim, toda a série, os próprios livros do César Romão. Então a gente fazia troca de experiências ali, informações. Então tinha muitos livros que a gente não lia completo, mas tinha ali pelo menos uma parte superficial ali do livro. Mas é uma coisa encantadora. Hoje você chega numa livraria, Leandro, e pergunta de um livro. A resposta é sempre assim, vou olhar no sistema. Vou olhar no sistema, exatamente. Deixa eu ver no sistema. É o santo Google, né? Não, e teve uma vez que foi impressionante. Se Jorge Amado, Leandro, entrasse numa livraria hoje, ele poderia passar o dia lá. Ninguém ia saber. Não ia, exatamente. Vou olhando. Mas tem experiência positiva. Eu me recordo que uma delas, falando no Código da Vinci, tinha uma pessoa que tinha acabado de voltar da França. E ela pegou o Código da Vinci e ilustrou. Leandro, eu fui aqui no Museu do Louvre, você não sabe, o Museu do Louvre é assim. Ela me deu, César Romão, toda a riqueza de detalhes do Museu do Louvre. Uma experiência encantadora, que você só tem ali naquele diálogo. Mas, por outro lado, também a gente chegava lá, não, vou ver no sistema, vou fazer não sei o quê, sem contato nenhum com o livro. César, com certeza, o seu livro te aproxima muito das pessoas, né? Eu vejo as pessoas falarem de um carinho de você. Até quando eu falei hoje que ia te entrevistar, falei para a Lígia, ela falou assim, então eu vou voltar que eu quero ver o César. Ela foi para São Paulo e voltou, até me puxou a orelha que eu vim antes para cá e tudo mais.
Aí eu vejo assim, por exemplo, a entrevista sua com o Rony, né? Ele fala com você como vocês fossem amigos de infância. Como que é o seu relacionamento com as pessoas assim, porque para ficarem tão próximas, né? Eu sei que a gente gosta de ser amigo, ninguém quer ser inimigo, mas você tem essa facilidade. Olha, primeiro deixa eu deixar um super abraço, um super beijo para a Lígia aqui. Lígia, eu vou esperar você chegar aqui, se você não chegou ainda aqui nos bastidores aqui, eu vou esperar você, viu? Família maravilhosa sua. Walter, é assim, eu acho que para você ser amigo de alguém, amigo é doação. Amigo não é cobrança, amigo não cobra, amigo doa. Eu acho que se você quiser ter amigos, você tem que doar. E a amizade, ela é como um caminho. Se você não anda nele, crescem ervas daninhas. Então você tem que caminhar. Eu me recordo muito bem, e posso contar essa história aqui, se você permitir, é muito rápida. Eu tenho um queridíssimo amigo também, que é o Moacir Franco. E eu fiz um artigo uma vez, e ele, quando estava na Globo, o pessoal, aquela história, ele está na Globo, está todo mundo. É um anjo também. Um abraço aqui a ele. E ele me contou uma vez que, quando ele saiu da Globo, ele precisou falar com um amigo dele que vivia ali no pé dele e tal. Aí, quando ele ligou, atendeu a telefonista, falou assim: mas quem quer falar? Ele falou: é Moacir Franco. E ela falou: um minutinho. Aí passou para um outro andar. Mas quem quer falar com ele? É o Moacir Franco. Olha, eu vou tentar passar para a secretária dele. Atendeu a secretária e falou assim: quem quer falar? Ele falou: é o Moacir Franco. Sobre o que é? Não, é o Moacir Franco, é um amigo dele. Espera um pouquinho que eu vou perguntar para ele. Aí ela foi lá, perguntou para o amigo, ela volta e fala assim: ele pediu para o senhor adiantar o assunto para mim. Aí ele responde: diga a ele que era só saudade, mas já passou. Porque o Moacir, ele é uma dessas, ele é mais ou menos como eu, assim. O Moacir, ele liga para as pessoas, como eu ligo. Né? Então, às vezes, eu estou no aeroporto, estou sentado, eu pego a minha lista de amigos. Faço isso com você também, de vez em quando eu perturbo o Val. Tá tudo bem, então. Essa coisa da amizade é doação, gente. A maioria das pessoas quer ter amigos para usar os amigos, para usufruir dos amigos. É o contrário, aí você se doa. E a questão do Rony é uma questão muito interessante, porque a nossa amizade é bastante antiga, a gente se trata por irmão, temos uma irmandade, o pai dele me chamava de filho, né? O irmão dele me chama de irmão também, é uma família, a gente só não nasceu na mesma casa, tanto é que eu brinco com ele, eu falo separados pela cegonha, mas unidos pela vida, né? Irmãos de mães diferentes. Irmãos de mães diferentes. Quer ter amigos? Seja amigo, esse é o segredo, esse é o segredo. Muito bem, nós entrevistamos César Romão, estamos aqui, o seu futuro depende de você, novo livro que você já pode encontrar nas livrarias. Foi um prazer de novo ter você aqui conosco, César, você tirar o seu tempo da sua agenda para poder atender os nossos telespectadores. É importante também que você volte a escrever, até lembrei agora que ele falou dessa coisa de ligar, um dia ele me ligou e ele falou: como você está? Eu falei: estou sobrevivendo. Ele falou: você nunca mais vai falar isso. Exatamente. Caminhando. Ele puxou as orelhas e eu tirei a palavra do não. Estamos muito bem, mas a gente pensa dos dias são memoráveis. César, muito obrigado pela sua participação novamente. Obrigado pelo carinho, desejo sucesso, parabéns por todos os seus empreendimentos aqui na televisão, no grupo jornalístico. Você é um ícone aqui na região e no Brasil também. Tenho grandes amigos. Leandro, obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado, César. Obrigado também por ter deixado entrar na sua casa. Até amanhã.